Meu nome é Mariana Matos, sou artista de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou dançarino e artista de Votuporanga e apoio a dança na pandemia. Eu sou o B-Boy Wesley e apoio a dança na pandemia. Meu nome é Vitória Rapace, sou artista na cidade de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia. Eu sou Novaes, sou artista na cidade de Votuporanga pela dança de salão e eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Júlia Riva e eu apoio a dança na pandemia. Eu sou Marlon Moura, artista aqui de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Carolina Benetti e eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Gabriela Scaglia e eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Marina Armindo e eu apoio a dança e a arte na pandemia. Olá, eu sou Dimas Fernandes. E eu sou a Fernanda Lacerda. Nós somos profissionais da dança e apoiamos a dança na pandemia. Eu sou Tati Mussi, sou professora de dança, sou bailarina e sou artista. E eu apoio a dança na pandemia. Meu nome é Amanda Cunha, eu sou artista de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia. Eu sou artista de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia. Esse vídeo aqui é uma resposta à publicação do atual vereador Cabo Renato Abdala, que fez uma publicação bastante tendenciosa contra a comunidade da cultura. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como a dança e a cultura influencia na vida do cidadão que talvez você nem saiba. Já quero começar falando que eu sou artista, sou produtor cultural, todo mundo sabe que eu danço e eu tenho muito orgulho da política pública de cultura de Votuporanga. Eu fui presidente do Conselho de Cultura durante 2 anos, na última gestão, e eu sou muito participativo no setor, na cultura, na dança e converso com toda a classe artística. Então, eu sou muito orgulhoso da atual gestão e muito orgulhoso da classe artística. Essa publicação aqui que você está vendo na tela é um post que ele fez, que ele pegou do Portal da Transparência. Ele fez uma edição, né? Você pode ver que tem uma construção aí para atacar a gestão do prefeito. Então ele usou a comunidade da dança, é uma peça publicitária essa publicação. E ela tem um fim, atacar a gestão, mas com isso ele acabou atacando a comunidade da cultura e da dança. Quero deixar bem claro que ele não está preocupado com os recursos públicos na época de pandemia. O que ele está preocupado nessa publicação é o like. E o like faz com que o nome dele seja mais visto e tudo mais. Então essa resposta aqui vai ter um embasamento com bastante dados aqui. Essa publicação ela traduz meias verdades. É a verdade segundo o vereador mencionado. Ou seja, é a verdade que ele quer que você veja. Você pode prestar atenção que o post é a edição de um documento oficial. Então, esse valor ou esse documento aí traduz um recurso que é plural. Muito mais empresas participaram desses recursos e não só a empresa que ele menciona aí. Dito isto, eu quero falar aqui para vocês por que é importante ter cultura em época de pandemia. De uma forma bem geral, as camadas da sociedade, crianças, jovens, adultos e idosos possam ter acesso à cultura mesmo estando em casa. Tem uma programação cultural garantida por lei para que essas pessoas tenham acesso à cultura, à dança e possam degustar e ter acesso. Para isso, algumas pessoas precisam trabalhar para que isso aconteça através da música, do teatro, da capoeira e também da dança e outras formas de arte possam entrar dentro da casa do cidadão numa época de pandemia. Vamos entender aqui qual que é o papel de um vereador. O vereador é um empregado do povo. Para que ele é pago? Para fiscalizar o poder público, isso é legal. Só que quando ele mostra só uma parte da verdade ou o lado da verdade que ele quer contar, fica faltando algumas peças. Na publicação, você pode ver que parece que o poder público deu dinheiro para quem estava em casa sem fazer nada. E essa não traduz a verdade. E aqui eu vou falar para você a verdade completa. Ninguém é coitadinho, ninguém trabalhou em prol de ajuda comunitária. Todo mundo é digno do seu salário. Quem trabalhou pela arte, ele foi pago pelo que trabalhou. Então, como tudo é legal, licitado e está no Portal da Transparência, eu vou mostrar a verdade completa aqui. Tem alguns programas culturais que a própria prefeitura promove
durante todas as gestões, né? Nós artistas estivemos aqui durante o período de vários prefeitos. Quando troca a gestão do prefeito, quando troca a gestão de vereadores, sempre acontece isso. Não é a primeira e também não vai ser a última. Nós sempre tivemos aqui, nós sempre lutamos pelos nossos direitos e isso vai acontecer. É até bom que aconteça porque nós estamos preparados para isso. Como vocês podem ver aí na tela, a cultura foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Dá uma olhada nessa foto de 2019 da mostra de dança promovida pela prefeitura. O centro de convenções, local onde foi realizado, tem pouco mais de 350 lugares. Agora dá uma olhada no alcance desse evento online que eu fiz, que é o Imagem em Movimento. O dobro de alcance do centro de convenções. Esse é só um dos eventos que eu fiz. Tem outros dezenas de artistas que estão executando a Lei Aldir Blanc. Tem projetos de teatro, de música, de dança, de circo, de todas as formas de arte sendo executados de forma online, alcançando a população dentro de casa. Agora olha os dados desse evento, o Sexta-feira Dança, que eu produzi juntamente com uma equipe de mais de 15 pessoas trabalhando de forma online. A estreia desse evento teve esse número que você está vendo na tela e teve essa visibilidade de forma online também. Aí tem outros números oficiais, né? Por exemplo, no site da prefeitura fala que o Balé Municipal tem mais de 500 alunas, né? Esse dado aí é de 2019. De forma online, esse pessoal também é alcançado com o trabalho que elas fazem. Temos outro dado também, o FLIV. O FLIV tem um público de mais de 80 mil pessoas, esse dado aqui de 2017. Provavelmente o FLIV deve ter ultrapassado mais de 100 mil pessoas, que é o festival literário daqui de Votuporanga, o qual a gente tem muito orgulho de ter participado também. O FLIV, a última edição dele também foi online e teve programações de literatura, de música, de hip hop, de A a Z, né? É um evento multicultural. Sem falar que essa atitude não traduz a Câmara de Vereadores completa. Esse foi só um vereador, existem outros que estão fazendo um trabalho muito sério e que acreditam no poder da arte, da cultura e da dança, o poder de alcance que ela tem nas comunidades, nas pessoas, né, na população geral de Votuporanga. A questão é que os programas da prefeitura já existem há muitos anos, como Mostra de Dança, Mostra Deco D'Antônio de Teatro, Semana da Música, FLIV, Balé Municipal, entre outros. Para a execução desses serviços, a prefeitura precisa da contratação de mão de obra de pessoas qualificadas, de profissionais que trabalham na área. Por exemplo, a contratação de artistas para executarem um serviço. Por exemplo, um músico toca de graça num bar, um artista plástico pinta uma tela de graça. Assim como essas pessoas precisam de trabalhar para comer, o dançarino a mesma coisa. E não só os dançarinos que dançam, os produtores de dança, que promovem, que contratam pessoas para que o serviço seja executado. Essas pessoas são pagas por um serviço que prestam. Ninguém está fazendo de coitadinho, ninguém está ganhando dinheiro de graça, estando parado sem fazer nada. Um serviço foi feito e ele foi pago por isso. Ah, mas por que, Tico? Porque está garantido por lei no artigo 215 da Constituição Federal. Como o vereador mencionado está na primeira gestão, está começando agora, sugere-se o diálogo. O diálogo com quem? Com os setores competentes, com a classe artística, com a Secretaria de Cultura, com o Conselho de Cultura, com o setor jurídico da Prefeitura e com a própria população. Qual a população? A população da cultura. Por exemplo, pessoas os carregadores de caixas de som. Esse pessoal ficou desempregado. Em época de pandemia, com o incentivo da cultura, essas pessoas são contratadas para montar estrutura para fazer live. Por exemplo, escolas de danças fechadas viraram um estúdio para gravação de coreografias para serem apresentados para a população gratuitamente. Centro de convenções e outros equipamentos culturais também serviram de montagem de estrutura. A prova de que ele não sabe o que ele está falando é que fizemos uma pesquisa se ele foi consultar os órgãos competentes, como eu disse aqui, Secretaria de Cultura, Conselho de Cultura, Prefeitura, e isso não foi feito. Como não foi feito, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se a pessoa vai para a internet falar meias verdades, a população da cultura também precisa ir para a internet para falar a verdade completa. Essas informações está tudo completa, tudo bem esclarecida, licitada,
paga, tá tudo certinho e legal, tudo no portal da transparência. Ele não fez até o que o Harry Catvinkel fez em 2017, que foi conversar com o Conselho de Cultura quando a gestão do ex-prefeito João Dado quis diminuir os recursos da cultura, e o Conselho de Cultura foi firme com o prefeito. O Harry foi procurar o conselho para saber o que estava acontecendo. Isso chama-se diálogo. E por falar em diálogo, eu sei o poder sociocultural que a dança tem, porque eu fui transformado por ela. A questão de inspirar as pessoas, de melhorar elas, de fazer com que elas sejam engajadas na vida, na arte, não só na dança, mas em outras profissões. Algumas camadas da sociedade não se enquadram no esporte. Tem moleque de quebrada que não se enquadra em jogo de futebol, se não gosta de ler um livro, e a dança tem esse poder de acessar lá no bairro onde ele mora e apresentar para ele o poder que a arte tem. Então, a dança vem transformando vidas há muito tempo. E aqui, falando com a população de Votuporanga, a aproximação de um vereador, o efeito que um vereador tem quando ele conversa com as camadas da população, como eu disse, secretaria, prefeitura, população, o acesso do vereador e a identificação dele no setor que ele critica ou do setor que ele ajuda é muito importante, porque ele é o representante do povo em alguns lugares. Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu na época de campanha. Ele estava em campanha para vereador, veio ele e o Harry Catvinkel aqui no escritório porque estavam fazendo campanha por aqui. Pararam, a gente conversou educadamente, todo mundo, e como ele não sabe o que ele está falando, ele fez uma pergunta e ele falou assim, me fala quais eventos culturais que existe em Votuporanga. Ora, eu sou produtor, eu sei a programação, então eu falei do que eu disse aqui no vídeo. Eu falei da programação da Mostra de Dança, da Mostra Deco, da Semana de Música, da Semana de Cultura Negra, do FLIV, da Virada Cultural, do Circuito Cultural Paulista. Falei de várias. O que aconteceu? Ficou sem resposta. Quando você se opõe, você tem que saber o que está falando. Então, tem um livro do Sun Tzu que fala, se você não pode com o inimigo, não vá ter com ele. Então, esses assuntos fortalecem a discórdia, e o que a população tem é que ganhar. A população tem que ganhar com política pública e não ficar discutindo na internet. Por exemplo, você pode ver no rodapé que é a verdade segundo o fulano de tal. É a verdade que ele quer mostrar e não a verdade completa. E em época de pandemia, o que acontece com a dança é que não pode haver aglomeração, só que a programação de dança continua fortalecida pelo poder público e ela vai ser acessada da casa das pessoas que consomem, que querem assistir dança e cultura. Há prioridades: saúde, educação, segurança, mas isso não exclui esporte, lazer, cultura. Por quê? Porque algumas pessoas podem ser que não gostam, mas isso não exclui as pessoas que gostam, né? O alcance da dança na internet, ela é muito maior do que a dança física. Por exemplo, o teatro aqui da cidade tem uma capacidade de 300 e poucas pessoas. Na internet o alcance é infinito, porque as pessoas podem assistir do celular, do tablet, de qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet. Então a dança vai mais longe ainda. Por que é necessário fazer um vídeo igual esse? A gente só veio para a internet porque nos atacaram primeiro. Então vem aquela pergunta: por que dança na pandemia? E a resposta é: o que as pessoas vão fazer quando estão trancadas dentro de casa? A resposta é que o Estado garante para elas uma programação que foi paga por ela através dos impostos. Todo cidadão em território nacional paga seu imposto para ter de volta o acesso à saúde, educação, segurança, cultura, lazer, esporte e todas as esferas da distribuição de renda via incentivo das prefeituras, dos estados e também a nível federal. Porque na verdade o povo tem que ganhar, o povo paga por isso. Isso é só um retorno do imposto que ele pagou. Aí alguém faz uma pergunta: mas eu não pago imposto. Qualquer pessoa existente brasileira paga imposto. Se você compra
um pão na padaria de manhã, você pagou imposto por ele. Se você veste um chinelo mais velho que seja, aquela camiseta mais surrada que seja, alguém pagou para aquele material existisse. Então o Estado cobra um imposto, né? Dizem que a gente paga 6 meses de imposto, e esses impostos que a gente paga, eles têm que ser retornados em incentivo. O mundo caminha para a competência das pessoas. Aqui na tela você está vendo uma foto de um relatório do Google que fala que algumas competências valerão mais do que um diploma no estilo de vida atual e futuro. Então, um deles é a solução de problemas complexos. O que isso quer dizer? Que ao invés de ir para a internet fazer AUE, você queira solucioná-lo. E essa é a essência da política pública. Ah, tem um problema, legal, a verdade segundo não sei quem, toma essa notícia que você não sabia, olha, o portal da transparência, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu não pago um vereador, você não paga um vereador para postar foto na internet, você paga ele para resolver os problemas. Então, os problemas estão aí para serem solucionados. Como se resolve um problema? Procurando os órgãos competentes, Secretaria de Cultura, Conselho de Cultura, Prefeitura, órgão jurídico, população da classe cultural. Toda essa galera precisa ser consultada antes da criação do problema. Por quê? Senão a gente fica refém do like, do compartilhamento e da notícia generalizada. Esse tipo de reportagem é o que os jornalistas chamam de sensacionalista, que é um recorte de uma parte que ele traduz para a verdade dele. Então isso daí não tem nada de legal, porque isso só gera discórdia e a população perde muito com isso. E para finalizar, é normal que surjam os problemas. Os problemas existem para serem resolvidos. Como se resolve um problema complexo? Trocando ideia, procurando as pessoas, dialogando com elas, não fazendo política pública de ódio. O ódio só fortalece mais ódio. Então, todos esses mencionados aqui, eu não estou sozinho nesse vídeo, eu falo em nome da classe cultural e eu quero falar aqui para você que eu sou artista de Votuporanga e eu apoio a dança na pandemia.